Boa noite, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em São João capítulo 6. Graças a Deus. São João 6, versículo 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Amém. Pai, queira o Senhor abençoar-nos nesta noite com a tua palavra, pois ela é alimento e pão para a nossa alma. Abençoe a minha vida, pois sei que sou o mais necessitado. Venha abençoar cada ovelha que está aqui neste lugar e suprir cada necessidade, pois oro e peço a tua inspiração, a tua unção, a tua direção, em nome de Jesus Cristo. Podeis sentar. Graças a Deus. Quando se dá uma interpretação natural para as coisas espirituais, não se chega ao seu destino certo no âmbito espiritual. Os judeus estavam disputando com Jesus a respeito da palavra, e aquela palavra era 100% certa. Certa em seu tempo, certa em seu dia. E eles citaram uma escritura
forte para Cristo quando disseram: nós comemos o pão do céu, porque está escrito, e deu-lhes a comer o pão do céu. E, na verdade, eles estavam citando a Escritura correta, certa, sem tirar, sem acrescentar. E Jesus disse: olha, parece que Moisés não vos deu o pão do céu. Bom, isso é muito contundente, porque parece-me que Jesus estava desfazendo o profeta Moisés. Porque, na verdade, Moisés tinha dito, e a escritura exatamente que eles citaram era aquela. Mas a dispensação da lei e os sacrifícios de animais estava para se findar. O natural estava para sair de cena e então entrar o verdadeiro sacrifício, Cristo. Aqueles que fizeram os seus sacrifícios fizeram o correto. Aqueles que comeram o pão comeram a coisa certa. Mas não foi o fato deles comerem o pão do céu que lhes deu vida eterna. Aquilo simplesmente era o sustento para a caminhada. Eles precisavam ir mais além. E nesta noite nós vamos dar uma examinada se nós não devemos ir mais além do que somente comer o pão do céu. Porque nós estamos comendo o verdadeiro pão do céu. Nós não estamos comendo mais uma figura, um tipo, uma sombra, um símbolo, mas nós estamos comendo o verdadeiro maná, a palavra, Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E nós vamos ver, começando aqui um pouquinho nestas escrituras, algo relacionado com este assunto na mensagem Almas que estão em prisão agora. Eu quero que vocês somente tenham paciência e nós vamos analisar um pouquinho. Será que muitas pessoas, eu quero que você abra a tua escritura, a tua Bíblia no livro de Judas, versículo 5. Se algumas pessoas estão caminhando por esta estrada e provando e comendo da palavra e se alimentando da palavra, mas simplesmente por caminhar, por prosseguir, por estar junto com o povo de Deus, mas que na verdade não conseguiram ver o verdadeiro objetivo, o verdadeiro alvo desta mensagem. Nós vamos ver que nesta escritura de Judas, que eu muitas vezes já tenho citado, e Judas leva a nós lembrar. E quando o profeta de Deus cita esta escritura de São João 6, ele diz que Jesus disse que eles estavam perdidos. Porque ele disse, eles comeram o maná no deserto, mas todos eles estão mortos. E este mortos é separados eternamente de Deus. Eles estavam perdidos. Eles comeram o maná, comeram o pão, mas estavam perdidos. E aqui em Judas, versículo 5, Judas nos faz lembrar novamente a respeito da caminhada de Israel. E ele diz, mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. É muito comum ver as pessoas começarem bem e até começarem no espírito, mas não prosseguirem, não manter
E nós vimos aqui que o pastor Daniel disse que a vida cristã não é uma corrida, é uma maratona. Uma corrida de 100 metros, você dá o que tem e termina rapidinho. Uma maratona, você tem que ir no trotezinho, porque ela é longa. E a vida cristã é uma maratona. Você tem que ir e não perder o ritmo. E o nosso profeta de Deus diz, lembre-se daquelas pessoas de Israel. A Bíblia disse que depois que ele chamou o povo para fora e os salvou do Egito, ele os destruiu, porque eles não seguiram a mensagem. Vê? Eles comeram maná do céu. Eles comeram maná que Deus fez chover sobre a terra para eles comerem. E permaneceram na presença do mensageiro. Moisés era o mensageiro, Moisés era um profeta. E viram a coluna de fogo, e ouviram a voz de Deus, e a viram ser confirmada. Nós temos que saber uma coisa, meus queridos, que nós, desta mensagem, nós não podemos errar o alvo. Um católico é um católico, um assembleano é um assembleano, um batista é um batista, um metodista é um metodista. Mas nós, a Bíblia diz, a quem mais é dado, e a Bíblia diz também que depois de nós chegarmos ao conhecimento da verdade, se nós voltarmos às mesmas práticas, melhor se nós nunca tivéssemos conhecido. Biblicamente, se nós errarmos esta chance, esta oportunidade que temos da mensagem, parece-me que não resta esperança. Parece-me que se escaparmos daqui da mensagem e pensarmos assim, não, mas se eu ficar na grande tribulação, eu dou... Não. Parece-me que não tem chance, nem na grande tribulação. Pode ter chance para alguns que não conseguiram conhecer, que não tiveram. Vamos ver, eu estou dizendo, parece-me. Então, veja. Eles comeram o maná que Deus fez chover sobre a terra para eles comerem. E permaneceram na presença do mensageiro e viram a coluna de fogo. E ouviram a voz de Deus. E nós estamos ouvindo a voz de Deus diretamente na mensagem deste profeta. E a viram ser confirmada. E então, porque eles quiseram crer em Coré, pode haver mais homens santos. Pode haver isto, isso e aquilo. Nós também temos de ser santos, nós temos de fazer isto, tudo isto, todo o povo é santo. Quer dizer, eles começaram a seguir outros líderes, outras lideranças, aonde? Não os amalequitas, não os filisteus. Aquela liderança que estava dentro de Israel. Deus disse, separa-te deles, foge dali. Moisés disse, todos que estão do lado do Senhor venham comigo. Isto mesmo, vê? E ele simplesmente abriu a terra e os engoliu, vê? Eles também eram boas pessoas, seguramente que eram. Eles eram ótimas pessoas. Sim, Senhor, mas isso não bastou. Quer dizer, não basta ser uma ótima pessoa, não basta ser uma boa pessoa. Nem todo que diz Senhor, Senhor, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Aqui o profeta está citando Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aí Jesus continua no versículo 22, no 23, dizendo, muitos naqueles dias virão a mim dizendo, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, não fizemos muitas maravilhas
E então Jesus lhes dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, que eu não vos conheço. Agora, o nosso profeta então vem e diz assim: não aquele que começa, é aquele que termina. Então, veja, não aquele que começa. Então eu vou usar aqui: não é aquele que bem começa, é aquele que bem termina. Certo? Porque não há atalhos. Você é desqualificado no fim da corrida. Nenhum atalho. Você deve vir exatamente da maneira que a Escritura disse. Veja. E você vai ver que não é uma questão de conhecimento de letra. Não. Não é uma questão de você conhecer a letra do Evangelho. A letra te leva a conhecer a pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Espírito. A mensagem na tua mão, se não for para você viver, ela se torna um tribunal de julgamento. A mensagem na minha mão, se não for para mim viver, ela se torna um tribunal de julgamento para mim. Ela se torna contra mim. Agora, o que a mensagem faz para mim? Ela é um mapa que me leva a uma pessoa. E esta pessoa se chama Jesus Cristo. Ela é o único mapa que me leva à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque você pode pegar o mapa de uma denominação e ela vai te levar a uma pessoa, Jesus, que não é o Jesus da Bíblia. Te leva a uma segunda pessoa. Te leva a um Jesus, filho, que não é o próprio Deus. Então, não é o Jesus da Bíblia que disse: eu e o Pai somos um. Então, ela é necessário. Mas você vai ver nesta noite que a mensagem veio para te levar a ter uma experiência com uma pessoa. E é esta pessoa que vai te dar a vida eterna. Jesus Cristo. Não uma religião, não uma organização. Uma pessoa, Jesus Cristo. Agora, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6 assim: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. Aleluia. A letra, ela te leva para você receber o Espírito Santo. A letra é a mecânica e o Espírito é a dinâmica. Você pode ter ali um automóvel com toda a mecânica em dia. Toda a mecânica perfeita. As rodas bem polidas, o motor bem certinho, calibrado, a ignição, o tanque de gasolina cheio. Mas se você ligar a ignição e não tiver uma faísca vindo da bateria para fazer aquele motor girar, a gasolina não vai resolver. A gasolina é a palavra, é a letra, mas sem a faísca ela não funciona. Então, todo este conhecimento, toda esta mensagem que nós temos, vai ser um calhambeque parado e vai enferrujar se nós não tivermos o Espírito Santo.
se nós não tivermos a vida deste Deus em nós. Veja que não é uma questão de letra, mas de espírito de vida. Jesus disse aqui em São João 6, versículo 63, ele disse assim: o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Aleluia. Agora, alguém pode ter começado no espírito e estar vivendo na carne dentro da igreja? Absolutamente. Gálatas, capítulo 3, e no versículo 3, vocês vão ver que o apóstolo Paulo chama a atenção dos cristãos da Galácia e diz assim: sois vós tão insensatos, tão loucos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Você vai ver, eu quero que você abra em Lucas 18, um homem que vivia pela letra do Evangelho. Um homem que vivia pela letra. Um jovem que vivia pela letra. Versículo 18 do capítulo 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isto, disse-lhe: ainda lhe falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ouvindo ele isto, ficou muito triste, porque era muito rico. Não vou comentar isto. Eu vou ler a mensagem Os Investimentos. Agora, este jovem rico, ele não pediu para unir. Agora, este jovem rico, ele não pediu para unir a sua igreja. Ele pertencia à igreja. Aquilo provou isto. Jesus lhe disse: guardai os mandamentos, tu os conheces? Não cometerás adultério, não roubarás, não mintas, não defraudes, e então honre seu pai e mãe. E este jovem companheiro provou que ele era um bom, culto rapaz. Não apenas o que chamaríamos hoje um moço vadio, ele era um excelente tipo de rapaz. Foi criado em um bom lar e ele disse: mestre, eu tenho feito isto desde quando eu era garoto. Por toda a minha vida. Que tempo, hein? Este jovem nunca deu problema para a sociedade. Nunca deu problema para ninguém. Nem para o pai, nem para a mãe. Vem, isto mostrou que seus pais eram bons pais. Ele frequentava uma igreja que cria em guardar os mandamentos, mas mesmo assim, na igreja, guardando os mandamentos, ainda não respondeu o que ele viu em Jesus. Ele perguntou para Jesus: o que devo eu fazer para ter o quê? Então ele não tinha vida eterna. Mas ele era um bom rapaz. Só que tem muitas pessoas hoje ainda nesta condição. Veja, com o nosso credo e com nossa igreja e guardando os mandamentos, ainda não nos deu a vida eterna. Isto não deu então, nem mesmo dá hoje. Existe algo que você tem que fazer. Agora, nós descobrimos que não foi porque ele não era um membro de igreja. Não foi porque ele não estava moralmente correto, ele estava. Mas podemos ser um membro de igreja e moralmente certos e ainda não obtermos a vida eterna. Não era para conhecer a palavra,
Alguns são teólogos e estudantes e professores de escola dominical, expositores bíblicos, mas aquilo não significa nada. Satanás conhece a Bíblia melhor que qualquer um de nós. A Bíblia diz: conhecê-lo é vida. Não conhecer a palavra, conhecê-lo é vida. Satanás também crê e treme, mas temos que ter uma experiência de morte, sepultura e ressurreição da nossa velha vida para a nossa vida que vem em Cristo. Isto somente vem através do Espírito Santo para a nova vida. Aleluia. Agora, o que faz a palavra? O que faz as Escrituras? O que faz a Bíblia? São João 5,39 diz assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidai ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então, para que você examina as Escrituras? Para obter conhecimento, para encher a cabeça, para ser mais esperto do que o teu irmão, do que a tua irmã, para ser um bom mestre? Não. Você examina para conhecer a Ele. Ele disse isso, que examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Aleluia. Então você vai para a palavra, você vai para o Evangelho, você vai para as Escrituras para conhecer a Ele, para ter uma experiência com Ele, para o teu novo nascimento, para obtê-lo, para ter Ele em sua vida. Aleluia. Vocês vão ver o profeta dizendo na mensagem A Divindade Explicada. Há algum tempo atrás, um grande ministro, um bom homem do Evangelho pleno, todos vocês o conhecem. Eu suponho o reverendo Bot Kleber, prega o Evangelho em 7 línguas diferentes. Deve ser bom esse camarada, não deve? Ele é verdadeiramente inteligente. Ele é um gigante intelectual. E nós estávamos indo juntos uma vez, e ele e o irmão Moore e eu, e nós estávamos ventilando algo, né? Conversando algo a respeito, né? E eu conservava o lado oposto a ele. Quer dizer, era um assunto e o irmão Brana conservava aquilo que ele achava certo, e o irmão Kleber conservava aquilo que ele achava certo. E ele olhou para mim e ele disse: o senhor simplesmente não conhece a sua Bíblia, irmão Brana. Você sabe como o irmão Bote pode dizê-lo. E eu disse: isso é verdade, irmão Bote, mas eu conheço muito bem o autor. Então, você sabe, não é conhecer sua palavra que é vida, porém é conhecê-lo que é vida. E isso é correto, está vendo? Quer eu conheça a sua palavra, se tão somente eu o conhecesse, isso é certamente a verdade. Agora, por que a Bíblia diz que ali haverá um alto caminho, o caminho santo, o imundo não passará por ele, Isaías 35:8, todos conhecemos, e nem os loucos, porque um louco pode ter a pessoa de Jesus Cristo e não saber nenhum ABC da Bíblia. Porque não vem através de conhecer a letra, mas vem através de uma experiência pessoal com Ele. Aleluia. Veja, vai muito mais além do que intelecto, do que sabedoria, do que humanismo. Entra uma ação direta do Espírito de Deus. Não é uma questão de participar das bênçãos de Deus também. Eu posso participar das bênçãos de Deus e não tê-lo. Mas você vai ver que isto vai muito mais além. Na mensagem Liderança 58, né? Liderança 58, deixa eu ver até a data desta mensagem aqui, 31 de outubro de 1965. 58. O seu sacerdote, seu líder, ou assim por diante,
pode lhe ensinar a sua religião. Você pode aprender a mensagem que estamos procurando ensinar. Você já aprendeu a mensagem que nós estamos procurando te ensinar? Quantos já aprenderam? Quantos você vai na casa deles, eles estão com os livros lá? Quantos você vai na casa deles, eu conheço isso aí, mas estão parados em casa. Eles conheceram a mensagem, não Jesus. Escute, eu vou ler de novo. O seu sacerdote, seu líder, ou assim por diante, pode lhe ensinar a sua religião. Você pode aprender a mensagem que estamos procurando ensinar, mas isso ainda não lhe dará a vida eterna. E você pode aprender a mensagem que nós estamos procurando te ensinar, saber tudinho, mas isso ainda não te dá a vida eterna. Você pode estar muito bem no espírito hoje e pode estar terminando na carne amanhã. Você não pode começar bem, você tem que terminar bem. Veja, você tem que aceitar a pessoa. Agora aqui está, olha só. Você tem que aceitar a pessoa, Jesus Cristo. Aleluia. Você entende isto? Todos vocês? Tem que aceitar a pessoa, Jesus Cristo, para ter a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Veja. Agora, mas às vezes outra liderança pega tanta influência sobre nós que não sabemos o que fazer. Há outras influências, há outras lideranças, e a maior liderança nossa é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Veja, esse jovem, irmãos, ele teve uma influência tremenda de seu pai, de sua mãe, de seu professor. Ele teve uma influência maravilhosa. Aqueles que caminharam no deserto tiveram uma influência tremenda. Eles saíram debaixo de coluna de fogo, eles estavam debaixo da nuvem, eles estavam olhando para o mensageiro, o profeta Moisés, comendo alimento de anjo, comendo o pão do céu. E então, simplesmente, a Bíblia diz que todos estão mortos, separados eternamente de Deus. Por quê? Porque eles não foram no alvo. E nós temos que atingir o alvo, acertar o alvo. E eu volto a dizer aqui, nós não podemos negligenciarmos a salvação que Deus nos deu. Não. Isso que Deus nos deu, como escaparemos nós? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Abram Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Vamos começar aqui. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento, de obras mortas e de fé em Deus. Isto é, vamos deixar os rudimentos, vamos deixar as infantilidades, as coisas rudimentares, vamos deixar as crianças, para ser assim bem honesto, na nossa linguagem, por isso deixando as mamadeiras, né? Por isso deixando as chupetas, os bicos, as criancice,
e vamos prosseguir para a perfeição. Né? Vamos deixar as infantilidades. Paulo estava querendo levar a igreja a um nível mais alto. Então, prossigamos até a perfeição. Veja, versículo 2: e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, e recaíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Veja. Aí o nosso profeta diz assim, na mensagem Almas que estão em prisão agora: vocês se lembram do capítulo 6 de Hebreus, aqueles que uma vez conheceram a verdade e recusaram andar nela? Fala de quem isso? Não é de pessoas que conheceram a mensagem e recusam andar nela? E quando se recusa a andar na mensagem, não é porque eles não têm motivo para não andar nela. Tem bastante. O diabo, segundo o que nós ouvimos do nosso profeta nesta última mensagem, quem tem a última mensagem aí que veio? Não tem aí, né? Mas o nosso profeta diz assim que expectativa, você vai conseguir o que você veio buscar. Lembram disso? E aí ele diz assim, se você veio achar um defeito, o diabo vai lhe mostrar um monte de defeito. Não é assim? Então você vai ver que as pessoas perderam um alvo, que é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Quer dizer, você obteve conhecimento da mensagem e veio até a igreja, e veio até o companheirismo, e você ficou só ali. E quando o companheirismo te decepcionou, você foi para fora, você abandonou. Porque você veio, a mensagem te deu conhecimento para vir até o companheirismo dos irmãos, mas não te deu até você chegar à pessoa de Cristo. A mensagem não queria que você somente obtivesse conhecimento do companheirismo da igreja. A mensagem queria que você fosse até Cristo. É para isso que a mensagem veio. A mensagem de Moisés não era para rodear o povo. A mensagem de Moisés era para colocar o povo em Canaã. Esse era o objetivo. O maná era o sustento. Esta mensagem é o sustento. O companheirismo é o sustento. Mas isso não é o alvo. O alvo é Jesus Cristo. Quando uma pessoa entra em Jesus Cristo, meu querido, aí então ela descansa. Aí ela entrou véu adentro. E quando ela entra véu adentro, a cortina se fecha. A cortina se fecha atrás dela. E ali é a prova de ruído. É a prova de som. Ali o maná não apodrece. Ali o maná está sempre fresquinho. Ali ele está debaixo da glória de Shekinah. Ali não é se o irmão vai, se a irmã vai, ele está indo. Ali não é se o fulano disse, se o fulano não disse, ele não ouve nada disso. É a prova de ruído. É a prova de som. Ele está indo rumo ao céu. E aí nada mais lhe incomoda, nada mais lhe perturba. Ninguém mais lhe tira da presença deste Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Veja. Então, observe. Eles recusaram andar nela. Não há mais arrependimento para eles. Veja, um crente fronteiriço, quando a verdade é apresentada a uma pessoa pela última vez, e eles recusam recebê-la, de acordo com o livro de Hebreus, não há sequer nada no mundo que possa salvá-los.
Eles estão liquidados, nenhum arrependimento, nenhuma redenção, não resta nada para eles. Eles estão eternamente separados. A Bíblia assim disse, esperando o fogo terrível e a indignação que há de devorar o adversário. E quando a verdade do Evangelho tem sido provada, completamente vindicada, e então voltem-se para trás e se afastam dela, eles estão liquidados. Isto é tudo, é terrível, mas eu tenho de dizer. Lembrem-se dos anjos que não guardaram o seu principado, porém foram deixados ali naquela casa de prisão em trevas, onde o mundo está andando hoje. Nessa mesma prisão não há arrependimento. Bom, Jesus é amor, 100% amor, não é? Ele é perdão, 100% perdão. Mas, pastor, e os desviados? Aí você faz o seguinte: você anda com uma amiga, com um amigo. Ou vamos dizer, você vai uma vez na casa dele, você manda carta, você convida, você vai e visita uma vez, visita duas, você afunda o carreiro, busca em casa, oferece carro. Eleito precisa fazer isso? Eleito não precisa fazer isso. Não. O profeta de Deus que o eleito, você mostra a palavra, ele corresponde. O eleito é diferente. Veja, o eleito é diferente. E, por exemplo, você anda 3 meses com um colega mundano, jovem, e você prega para ele, e ele não se converte. Larga de mão, porque 3 meses é o suficiente. Senão ele vai te puxar para o lado dele. Irmãzinha, se você anda 3 meses com uma amiga, e ela não se converteu, não veio na igreja, não aceitou Jesus, larga de mão. Porque ela vai te puxar para o lado dela. O eleito corresponde. O eleito dá um sinal. O eleito mostra. Sabe por quê? Nós não estamos mais vivendo no tempo que levava tanto tempo para se ter uma colheita. Nós estamos vivendo numa hora rápida, muito urgente. Muito urgente. Veja, vocês sabem que o ministério de Jesus Cristo, ele teve 3 puxadas. 3 puxadas. E diz o profeta: sua primeira puxada foi curar os enfermos. Ele se tornou um homem muito popular. Todos criam nele, pelo menos pareciam crer. Isso está correto? Todos queriam ele como profeta, como rei, lembram? Quando ele saiu curando os enfermos, todo mundo o queria em suas igrejas. Era assim. Porém, um dia ele virou-se e começou a profetizar, pois ele era a palavra. E ele era o profeta do qual Moisés falara. E quando ele foi lhes dizer como que eles estavam vivendo e as coisas que eles estavam fazendo, ele se tornou muito impopular. Essa foi a sua segunda puxada. E geralmente, eu e você, por causa da palavra, também vamos nos tornar impopular. Vamos ser chamados de ignorante, de grosso. E eles até não vão querer mais andar conosco. Mas conhecer a palavra é uma coisa, conhecer a Ele é diferente. E outra coisa, um eleito você não precisa ficar forçando muito, não. Por quê? Eu estava pensando, ovelha, ela segue, não é tocada. Ovelha
pode que ela fique com alguns carrapichos e o pastor tem que ir lá e tirar alguns carrapichos, ela fica enroscada. Agora, ela pode ter um berne, ela pode adquirir uma chaga, um lobo pode tirar um ferido. Aí o pastor vai lá e cura, mas ela se levanta e prossegue, porque ela está olhando. Lembram quando o irmão Brano estava no Oriente, que lá as feiras, eu já tive lá, as feiras verdadeiramente é tudo na rua assim, e você passa assim naquele corredor, porém ali passou um pastor com ovelhas, e o profeta disse assim: agora eu vou ver o estrago que essas ovelhas vão fazer nessas hortaliças. E o pastor nem precisou olhar para trás. As ovelhas estavam seguindo e olhando em direção ao pastor. O profeta disse: assim são as ovelhas de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então as ovelhas seguem. Ovelha não é tocada. Então, se você precisa estar tocando o crente para ir para a igreja, eu tenho dúvida se ela é ovelha. Porque quem é tocado é cabrito. Aí você tem que estar tocando, e toca aqui, e toca ali. Às vezes pode ser uma ovelha rebelde. Aí você precisa de um cachorro bom. E só existe um cachorro bom para isso: Satanás. Ele é o cachorro ovelheiro de Jeová. Só existe uma maneira. Se é ovelha, vai vir através de mordidas no garrão. Então, veja, observe. O ministério de Jesus. Porém, um dia ele se virou e começou a profetizar. Aleluia, ele era a palavra. Glória a Deus. Lembre-se, ele era muito religioso, porém ele não pôde ir o caminho todo. Aqui está falando a respeito, quando Jesus Cristo começou a ensinar e a mostrar a palavra na primeira e na segunda puxada. As pessoas que eram religiosas, elas podiam ir até um tanto, mas com a sua religião, mas elas não podiam ir até o final do caminho. E nós não queremos ser um religioso. Nós queremos ir com a palavra até o fim. Lembre-se, ele era muito religioso, porém ele não pôde ir o caminho todo com a mensagem. O que é ir o caminho todo com a mensagem? É se a mensagem diz, ou se a mensagem fala, se a Bíblia fala, eu vou com ela. Eu abandono qualquer coisa para ir com ela, porque se eu não abandonar, eu não vou ter outra chance. É a única chance que eu tenho. Agora, isso é duro para nós. Isso é difícil para nós. Veja. Ele pode tomar parte dela, da mensagem, mas o restante dela ele não pode tragar. Eles podem tomar curas e coisas como essas, porém, quando se trata de Deus falar para esquilos virem à existência, então isso é demais de profundo para eles. Não pode ser. Esse era Judas. Eles não conseguem ir adiante. Seu espírito pode viver exatamente até esse ponto. Ele não consegue segui-la depois disso, está vendo? Não dá para prosseguir, eu não consigo ir, eu não posso aceitar isto. Sou um religioso, a mensagem está na tua cabeça. Eu não posso seguir isto. Irmão, irmã, abandone aquilo e fique com isso. Deixe aquilo e fique com isso, porque aquilo é temporário, isso é eterno. Qualquer coisa nesta vida você daria para ter a vida eterna. Então por que não dar a tua própria vida para ele? Ele não consegue segui-la depois disso, está vendo? Eles puderam aceitar bem a Moisés quando ele abriu o Mar Vermelho. E assim por diante dessa maneira. Mas quando se tratou de descer para dizer que não era para eles, que não era para todos os demais, fazer isto ou isso ou aquilo, ele faz a si mesmo Deus sobre nós. Veja, eles não puderam seguir isso. Coré e eles. Então eles tinham de ter uma organização. Então Deus simplesmente os engoliu.
O ministério de Jesus, quando ele estava curando os enfermos, ele foi admirável, esse jovem profeta da Galileia. Ora, ele fez o cego ver, ele tem até mesmo ressuscitado os mortos. Nós temos 3 casos disso, ele realmente ressuscitou os mortos, que coisa tremenda. A segunda foi repreender as organizações e profetizar o que eles haviam feito, o que eles eram e o que estavam vindo. O que é, o que era e o que virá. E o que foi, e o que é e virá. Isso é o que ele fez. Isso está correto? Então ele começou a mostrar a sua segunda puxada. Porém, sua terceira puxada foi quando ele pregou aos perdidos que não podiam mais ser salvos. Eles estavam ali embaixo, onde aqueles grandes olhos pintados estavam. Pregou às almas no inferno, que não aceitaram misericórdia, mas que estavam eternamente separados da presença de Deus. Contudo, tiveram de reconhecer o que ele era, porque Deus o fez percorrer ali. Mas por que o evangelho foi pregado para os mortos, né? Quer abrir a Bíblia aí um pouquinho? Na carta de Pedro. Primeiro Pedro 3. No versículo 19, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão, quando os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus estava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram. Veja no capítulo 4, no versículo 6, porque por isto foi pregado o evangelho também aos mortos. Quer dizer, o evangelho, quando Jesus esteve lá na sepultura, o seu corpo, a sua alma estava lá no Hades. E uma das facetas da terceira puxada é isto, da terceira etapa do ministério. O mais interessante disto, irmãos, que quem ia morrendo no deserto não eram os que iam nascendo, não eram os de 20 anos para baixo, não era a nova geração, era aquela velha geração, eram os que tinham saído, né? Eram os mais velhos que iam murmurando, os mais novos iam ficando. É interessante isso, não é? Eu não quero me achar um velho rabugento murmurador, né? Reclamador da vida, reclamador do evangelho, reclamador de Jesus. Não. Eu não quero virar um velho rabugento reclamador da igreja. Porque senão eu vou tombar no deserto também. Não é assim? E o mais interessante, uma irmã estava, esses dias, ela estava assim, pastor, eu tive um sonho. E geralmente quando eu sonho assim, sabe, é coisa bem... Ela disse assim, eu sonhei que a sua esposa estava assim conversando comigo e a minha filha mais nova estava assim do meu lado. E a sua esposa estava reclamando para mim da sua ausência. E daqui a pouco veio parece que um trator, umas árvores, vinha vindo. Depois eu procurei a minha filha e não achei mais. Daí eu disse, é simples, irmã. A minha esposa aí não é a minha esposa. Aí é a igreja. É a igreja reclamando da minha ausência. E por causa disso se tornou uma murmuração e o juízo vem. Aí ela me disse, mas e o que tem a ver a minha filha? A sua filha são os mais novos, que não reclamam e saíram fora do quadro. Não são os mais novos que vão reclamar, são os mais velhos. Não são os recém-chegados que vão reclamar da minha ausência, são os mais velhos que vão reclamar. Né? Mas, se isso se cumprir na tua vida, eu não posso fazer nada, né? Sei que o juízo vem aí, né? Eu não quero me achar um murmurador.
Mas eu vou deixar o restante para amanhã. Vamos se colocar de pé?